Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar os Srs. Presidentes das Comissões, os Srs. Membros, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Eu gostaria de colocar uma questão muito direta ao Sr. Ministro e que se prende com a norma do Orçamento de Estado que pretende alterar o artigo 61 da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. O Sr. Ministro está consciente da autêntica subversão que vai introduzir com esta norma no sistema de responsabilização financeira dos autarcas, de facto, quem tem a obrigação de prestar contas, que tem a competência também de gerir os recursos públicos ao nível da administração local. O Sr. Ministro, quando falou nas autarquias, na sua intervenção inicial, abordou o tema da transparência. Será que o Sr. Ministro considera que desresponsabilizar financeiramente os autárquicos, os órgãos, os membros dos órgãos autárquicos, vai no sentido de promover a transparência e a confiança dos cidadãos, da opinião pública, no sistema de responsabilidade e de responsabilização autárquico? Sr. Ministro, eu penso que não, e por isso o Bloco de Esquerda irá apresentar uma proposta de revogação desta norma no Orçamento de Estado. No entanto, eu gostaria de chamar, se me permitir, a sua atenção, a atenção do Governo, para o facto ou para a necessidade de cruzar esta desresponsabilização financeira dos autarcas com o anúncio da mudança da lei eleitoral para as autarquias e do objetivo de passar a ter executivos monocolores. O Sr. Ministro não acha que isto é uma mistura explosiva? Esta desresponsabilização por um lado e, por outro lado, a menor capacidade ao nível dos órgãos executivos autárquicos do controle sobre os recursos públicos, as finanças públicas. Repare que, para além de ser eu que estou aqui a referir-lhe isso, e apesar de ter alguma experiência em termos autárquicos, devo-lhe dizer que fiquei muito mais preocupado ainda quando soube que o próprio Presidente do Tribunal de Contas está também preocupado com esta matéria. Será que isto não dá origem a alguma reflexão por parte do Governo e a ponderar, de facto, a possibilidade de anular esta norma do Orçamento de Estado? Não sei, sinceramente, não consigo entender, aliás, peço esse esclarecimento por parte do Governo, não consigo entender o que está na base desta norma, desta proposta. Será que o Governo pretende persuadir os autarcas para os cortes que implementa no Orçamento de Estado, em troca de uma maior desresponsabilização? Eu só estou a questionar, como não consigo perceber, entender o alcance, estou a tentar encontrar algum caminho explicativo, alguma capacidade explicativa para esta matéria. E, portanto, eu gostaria de pedir ao Governo que, de facto, entendesse esta matéria como uma matéria grave e que deve ser absolutamente ponderada. Queria também aproveitar este tempo para abordar ainda o problema das dívidas às autarquias. Eu devo começar por dizer que achei lamentável esta discussão entre o Governo e responsáveis autárquicos relativamente às dívidas. Afinal, quem é que está a mentir? Afinal, quem é que está a fugir à verdade? Afinal, quem é que não tem os números corretos? Afinal, o que é que se passa sobre esta matéria das dívidas? É que, de facto, esta questão das dívidas assume uma importância de grande relevância para as autarquias. Quando o Presidente da Associação Nacional de Municípios refere que faltam 76 milhões de euros só na área de educação para as autarquias, compreenderá, Sr. Ministro, que é um valor relevante e que tem impacto nas autarquias. Aliás, quando nós, como eu já acontece com frequência, falo com os Presidentes de Câmara, eles vão-me dizendo, de facto, aqui faltam 200 mil euros, no outro Conselho 130 mil euros, este somatório deve dar qualquer coisa parecida com isto. Mas não seria possível o Governo e a Associação Nacional de Municípios juntarem-se e terem uma posição clara sobre esta matéria, não deixando esta dúvida permanente na opinião pública e também em nós próprios sobre quem deve a quem e o que é que se deve realmente? Eu devo dizer, Sr. Ministro, que era bom que nós esclarecêssemos esta matéria, porque é verdade ou não é que há falta de transferência para as autarquias no valor de 35 milhões de euros em termos dos acordos de cooperação da rede pré-escolar? Se não são 35 milhões de euros, é quanto? E em relação aos subsídios para as refeições do primeiro ciclo do ensino básico, são 12 milhões de euros que faltam ou é outra coisa qualquer? É que o que eu ouvi aqui da Sra. Ministra da Educação é que estava tudo tratado. Só havia uns acertozinhos a fazer. Bem, mas que acertos? O que é que se passa efetivamente sobre esta questão?
Eu acho que temos o direito de ser esclarecidos sobre esta matéria com valores, com exatidão, com rigor, e até este momento o Governo não teve condições, não teve capacidade para o fazer. Queria também colocar uma outra matéria, uma outra questão ao Sr. Ministro, e que é relativa ao orçamento e aos cortes nas transferências para as autarquias que este Orçamento de Estado coloca. Eu já tive a oportunidade, numa audição anterior com a Associação Nacional de Municípios, de dizer que este Orçamento de Estado configura, de facto, um violentíssimo ataque às condições do exercício concreto das funções das autarquias. E é um violentíssimo ataque porque tem havido uma prática constante de cortes nas autarquias, tanto em termos das câmaras, dos municípios, como também das freguesias, e das freguesias é uma situação absolutamente assustadora. Reparem, 190 milhões de euros é o que se prevê transferir para as freguesias, 4 mil e muitas freguesias. Bem, dá um valor por média que dá para pagar a renda da casa e pouco mais. Bem, isto não cria, de facto, autonomia nenhuma em termos do poder local, muito menos das freguesias. Mas estava eu a dizer que este ataque violentíssimo às condições para o exercício das funções das autarquias configura, tem um aspecto, ou vários aspectos mais preocupantes, porque de facto as autarquias são os órgãos do sistema político nacional mais próximo dos cidadãos, aqueles que têm um papel importante na criação do emprego local, têm inclusivamente um certo papel de redistributivo do rendimento nacional. Sr. Ministro, se fazemos cortes, se o Governo propõe-se fazer cortes deste nível nas transferências para o Orçamento de Estado, não acha que isto é efetivamente um corte também, mais um corte no Estado Social? Na realidade, as autarquias têm um papel importante no Estado Social, pelo seu papel redistributivo, pela equidade, pelo desenvolvimento mais equitativo em termos territoriais, em termos de apoios sociais à população, em termos sociais também, do equilíbrio social em termos de todo o país. Bem, mas como é que se justifica então este corte naqueles que de facto precisam mais para dar apoio mais próximo à população? Sr. Ministro, eu recordo-me, e o Sr. Ministro certamente se recordará também, que ainda há pouco tempo relativamente, que o Governo lançou com todo o empenho a necessidade de serem promovidas e de serem elaboradas as cartas sociais de base municipal. Estas cartas sociais, como é sabido, pretendem a identificação da realidade social dos municípios, pretendem também a identificação das necessidades e das dificuldades sociais em cada um dos municípios. Sr. Ministro, não acha que há uma certa hipocrisia política e social também andar a pedir que os municípios elaborem cartas sociais para fazer o levantamento da realidade social e das necessidades sociais e depois, a seguir, um corte orçamental, um corte nas transferências que leva, de facto, à incapacidade dos municípios para desempenhar as suas funções tão importantes ao nível social? Sr. Ministro, para terminar, queria-lhe perguntar o seguinte. Vou já terminar, Sr. Presidente. Não considera que seria muito importante que, ao nível autárquico, ao nível da dinamização urbana dos territórios, que o Governo apoiasse um grande plano de investimento ao nível da reabilitação urbana, em conjugação com uma bolsa para arrendamento, no sentido de dinamizar, de criar emprego local, de apoiar, de facto, o esforço das autarquias, de dinamizar a economia e de enfrentar a crise? Muito obrigado.